Depois, na sequência, Mário, e depois Hugo, e por último ele. Só para botar aqui a todos, se há por entendimento, algumas coisas não sem interesse, mas que não tenham tanta repercussão ambiental, de pensarmos conjuntamente, face que há essa nova deliberação, e o convênio que está aí hoje está lastreado na deliberação que foi revogada, é uma nova normatização aí em curso, que nós temos 4 categorias aí. Eu tive a oportunidade de ler, não temos ainda instrução de procedimento, mas nós temos uma que é um rito digital, sem comparecimento, em nenhum balcão. Nós temos o baixo impacto, e é impacto porque até então era baixo risco, da deliberação conselho anterior, o médio risco e o alto risco. Tipologias e áreas, ou padrões até de emissão. Com uma questão, que aí o município certamente vai ter que, talvez, não sei quantos técnicos hoje vocês têm no licenciamento, mais 4 vão ter que buscar. Qual a prerrogativa para os municípios? Acima de 500 mil, tem que ter um condemnativo a 5 anos e no mínimo 20 técnicos disponíveis. Se você perguntar se a CETESB de Campinas tem quantos, não me faça essa pergunta que eu vou ter que contar aqui, vai dar menos de 20 para atender 10 municípios. Então eu acho que seria oportuno, senhor presidente, dentro desse nosso workshop, de estar refletindo quais são as novas atribuições, e dentro de uma reflexão profunda, com calma, sem estresse, do ponto de vista de o que é importante, o que tem relevância ambiental. Porque nós temos um conjunto lá na CETESB de tipologias que não há, é um rito sumário. O cara entrou, publicou, analisou, não tem inspeção, que era o antigo silício, que é basicamente as atividades industriais. E eu não me lembro aqui, nesses quase 6 meses que eu estou como membro aqui, de ter, eu não me lembro, se teve eu não me lembro, estava cochilando, né? Em alfa. Nenhuma tipologia industrial que tenha passado por aqui. Basicamente, corte de árvore para construção de alguma coisa, né? Nós tivemos, né? Então, eu acho que nós deveríamos refletir aquilo que é relevante do ponto de vista ambiental, consumidor de água. Então hoje está aí, não é? Hoje nós temos aí uma questão que é muito importante. Na hora que tivermos aí batendo nas nossas portas aí, talvez uma atividade aí que seja autoconsumidora, e não venham, né, dizer essa questão da água aí, porque São Paulo cresceu 26%, porque há um ano atrás a revista Veja já estava documentando que o plano de expansão de São Paulo era a Zona Norte. Até agora eu não vi o senhor prefeito municipal lá vir falar, e hoje lá estava uma briga lá, né? Né, sem qualquer questão político-partidária, ao contrário, eu nem tenho político, nem tenho partido. Mas São Paulo cresceu, e é 31, que tem 33 com 31 outorgados. Então, só voltando para cá, porque é relevante do ponto de vista ambiental, na minha opinião, a gente deveria pensar sim numa linha de corte, mas com tranquilidade, com bastante reflexão. Quem faz a análise há muitos anos tem essa percepção daquilo que é relevante, daquilo que vai demandar recurso ambiental, daquilo que vai demandar dentro aí daquilo que a gente está tentando aí emplacar, que é a questão da avaliação de impacto de vizinhança, né? Então acho que seria relevante que a gente fosse buscar isso, e assim, não com esse modelo que está aí. Por exemplo, o corte de árvores isoladas não está mais. O município não vai mais licenciar, pelo menos não está na listagem. Então a ideia é refletir, com base nessa nova legislação que está aí, uma linha de corte também para cá, para que essa sobrecarga também não se faça aí preemente aí, para a gente não ficar correndo atrás da água derramada. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Eu vou colocar a minha fala, daí está escrito o Hugo e o Mário e o Hugo. Encerrando, Hugo, você vai fechar o quadro. Eu primeiro, depois você. Fala então, por favor. Não, depois Eu abro a minha palavra. Mas eu não estou escrito. Eu não escrito, não.
Eu só queria esclarecer uma informação a respeito de hábitos e costumes do procedimento dentro do grupo de análise de território. Eu tenho aqui 3 ordens de serviço, a primeira delas do professor Herman, portanto, bem anterior ao professor Rogério, e 2 do Rogério, tá? Em todas elas está definido o seguinte: os protocolos ficarão alocados junto à Secretaria Executiva do CONDEMA. É importante que a secretária ouça. Os protocolos ficarão alocados junto às secretarias executivas do CONDEMA, CONGEAPA, por 30 dias ou prazo equivalente ao intervalo entre uma e a subsequente reunião ordinária do órgão colegiado para manifestação a respeito do licenciamento, findos os quais 30 dias deverão ser devolvidos para prosseguimento, com ou sem a sua manifestação, devendo conter nos autos instrução a respeito. Essa norma é de 2012, tá? E de lá para cá foram repetidas mais 2 que eu tenho aqui, que são repetindo o mesmo texto. Se, e agora nós vamos colocar no condicional, se excepcionalmente a comissão liberou alguns protocolos para prosseguimento de procedimentos lá embaixo no 17, independente da continuação da análise de outros que ficaram retidos por seleção, isso foi uma excepcionalidade, não foi regra. Foi uma excepcionalidade num determinado momento, e não houve uma rotina nessa história. Isso aconteceu 1 ou 2 vezes, e eu sou testemunha disso porque eu faço parte desse grupo desde o princípio, como o professor Mário também faz. Então, a rotina sempre foi: os protocolos permanecem em poder da comissão até terminar os 30 dias. É isso daí. A primeira observação. A segunda observação é a seguinte: essa discussão é absolutamente inútil, na minha leitura. Por quê? Porque nós acabamos de receber uma relação, há 5 dias atrás, e não em 10, que trata de 80 processos. Aliás, 50 processos. Desses 50, 12 são certificados de dispensa de licenciamento. Portanto, é uma análise hiper rápida, hiper sucinta, para verificar se eles são realmente pertinentes. 8 são ATZ, autorização de eliminação de problema direto. Por quê? Porque é corte de uma árvore, 2 árvores, qualquer coisa assim de impacto mínimo. 13 são estudos técnicos municipais, ou seja, são licenciamentos que não são de nossa prerrogativa, são prerrogativa da CETESB, SABESP e outros órgãos fiscais, tá certo? Ou seja, é uma análise extremamente rápida da nossa parte. O nosso pronunciamento é meramente protocolar. Portanto, de 50, 30 praticamente tem fluxo quase que direto. Só vão ficar para a seleção 20. Então nós estamos brigando por causa de 20 processos? Espera um pouquinho, eu acho que não precisa alterar. Por favor, por favor. Eu tenho uma proposta, eu havia, senhores conselheiros, por favor, eu não sei o que está acontecendo em algum momento, porque eu fiz uma proposta, na verdade eu quero deixar isso bem claro para o conselho. Eu no papel de presidente, assim como o Rafael já teve oportunidade também, né, Rafael, com menos abertura, à época você não teve as aberturas que eu estou tendo de pelo menos ter diálogo com os gestores, né? As administrações anteriores estavam bem mais complicadas nisso. Mas assim, eu tive a oportunidade de ouvir um pleito, essa discussão ela foi colocada na reunião do GT de pauta, dos quais muitos conselheiros, coordenadores e relatores não tiveram a oportunidade de estar presentes, mas o professor Mário estava e o Hugo também. A minha sugestão era uma sugestão que eu discuti também com o secretário, com a diretora, supervisora agora, né, doutora André, da secretaria. A sugestão da presidência era para que esse assunto não viesse ao pleno, que esse assunto fosse discutido internamente na comissão, como fizemos com outras OS, no sentido, inclusive, da gente poder estruturar legalidade, separar as coisas, deixar claro, e aí trazer ao pleno um entendimento mais amplo. A preposição do Bourguignon, em razão, inclusive, e realmente, dessa nova legislação estadual que entra em vigor agora, regulando uma série de caráteres no licenciamento ambiental, principalmente no municipalizado,
influencia nessa situação. Eu faço uma proposta. Minha proposta era que vocês retirassem da pauta e a gente internalizasse isso num grupo de trabalho coordenado pela comissão. É uma proposta, tá? E a gente pudesse esclarecer as coisas. Vou abrir para o conselheiro Mário dar a posição dele depois, e aí a gente mantém ou não a votação. Então, eu estou acostumado a polemizar, a discutir ideias diferentes das minhas, mas eu agora estou chateado porque eu estou sentindo que estão me passando a perna. Ou seja, eu ajo na base da confiança pessoal. E neste momento eu estou sentindo que estão querendo me tapear. Porque estão invertendo uma situação. O fato de estar discutindo aqui é porque vocês estão trazendo a proposta de dispensar. Quer dizer, inverter o procedimento que era rotineiro. Mas estão querendo dizer para nós que esse era o procedimento rotineiro e que nós estamos querendo inverter. Por favor, vamos falar seriamente. Assim não dá para continuar trabalhando. Percebe? Eu vou te informar uma coisa, Andrea. Não é verdade que todos os processos vêm para nós. Eu tenho aí no meu banco de dados, como eu vou passar a lista, vários processos cuja licença é dada diretamente, sem PTA e sem vir para a comissão. Apesar de que você diz que é 100%. Se eu quisesse esgotar a paciência, eu começava a projetar os dados que tem aí e vou demonstrar que é verdade. Então, me desculpa, vamos discutir em outro momento, mas hoje estou começando a ficar preocupado, porque o que eu achava que era uma relação de confiança está começando a ser quebrada. Tá? Hélio, não, já encerrei a inscrição no Hélio, que Hélio, por favor, fala. Dá direito ao povo falar porque a proposta é dele. Às vezes brincam comigo que eu digo que o contraditório é o espaço, né, da democracia. Mas eu vou me vincular aqui à fala do conselheiro Gordini. O presidente já colocou. Inicialmente era uma resolução. Ele recuou. Vamos abrir o debate aqui. Né? E nós estamos debatendo. Eu não vejo condição de nós deliberarmos sobre isso hoje. Muitas coisas. Eu não sou alguém assíduo na Comissão de Análise do Território, mas aprendi nesses poucos meses o procedimento que eles têm adotado. E uma relação que o professor Mário, o coordenador da comissão, colocou que tem de parceria com a Secretaria do Verde. Tá? Então, nós não podemos transformar essa discussão numa quebra de confiança, porque perdeu a confiança, isso vai deteriorar a relação e vai prejudicar o condeno. Eu acho que, já que a Secretaria propõe esse workshop, já que é uma transição para os processos online, que aí não tem o processo lá, um monte de papel, eu acredito que a gente não deveria continuar indo por este caminho, porque esse caminho não é bom, nem para a Secretaria do Verde, nem para o condeno. Essa é a minha opinião. O Boni